Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Meu nome é Rafaela Guerra, sejam muito bem-vindos de volta aqui neste canal. E hoje nós iremos falar aí sobre o caso do Eduardo Bauerman, que vem sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, que investiga aí manipulação de resultados no futebol brasileiro. O Bauerman é um dos 16 jogadores investigados. E na tarde e noite dessa segunda-feira, dia 8 de maio, a Veja publicou uma matéria que trouxe aí novos desdobramentos, inclusive supostas conversas de Bauerman com essa quadrilha de apostadores. Mas antes da gente abordar o caso, de trazer as matérias, eu vou pedir para você que está chegando aqui neste vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever e não perder nenhuma informação do nosso peixão. Agora vamos ao caso do Eduardo Bauerman, lembrando que é um assunto delicado, que a gente precisa ter muita cautela para abordar, até porque o caso ainda está sendo investigado. A investigação está em andamento, teve novos desdobramentos, então a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela ao se referir ao atleta do Santos Futebol Clube, Eduardo Bauerman, que é um dos 16 investigados pelo Ministério Público de Goiás. Vou trazer a matéria da Veja aqui na íntegra para que a gente possa acompanhar juntos. Tá aqui na tela. O título da matéria diz: As conversas de jogador do Santos com quadrilha que manipulava jogos. Eduardo Bauerman é um dos 16 denunciados pelo Ministério Público de Goiás. Matéria escrita pelo Sérgio Quintela, atualizada aí no dia 8 de maio. Vamos lá. O zagueiro Bauerman do Santos foi um dos 16 denunciados pelo Ministério Público de Goiás por suposta participação em esquema que manipulava apostas esportivas, que chegou à Série A do Brasileirão de 2022. Alvo de uma operação de busca e apreensão na cidade litorânea de São Paulo, em abril, o atleta teve o celular recolhido e, a partir dele, as provas que ligaram ao esquema foram escancaradas. Em novembro do ano passado, Bauerman foi chamado no WhatsApp por um dos integrantes do bando. Aqui diz: a oferta: levar cartão amarelo contra o Avaí como entrada, né, que seria esse suposto pagamento. O jogador recebeu R$50 mil. No entanto, não houve punição de advertência, o que deixou a quadrilha apreensiva e gerou as primeiras ameaças dessa quadrilha contra o Bauerman. No jogo seguinte, como forma de recuperar a credibilidade junto à organização criminosa, segundo os investigadores, Bauerman aceitou a segunda proposta, que era contra o Botafogo. Ele deveria ser expulso. De fato, ele levou o cartão vermelho, mas foi depois que o juiz apitou o final da partida. Aí, como diz na matéria, entre aspas, a segunda pisada de bola rendeu uma ampla discussão entre as partes. Aí aqui mostra o print, né, de uma suposta discussão entre o apostador e Bauerman. O cara falando que confiou, que ele desonrou novamente. E aí, supostamente, o Bauerman teria respondido de coração, não foi porque não quis, eu te juro. Senão não tinha nem tomado, nem no apito final, e teria inventado uma desculpa para você. Aí o cara fala: por que não deu uma cotovelada na cara? E por aí segue. Eu vou deixar aqui essa matéria na descrição para quem queira ler todos os prints, porque aqui tem bastante print falando sobre isso, né? Sobre essa discussão do Bauerman e os apostadores, supostamente. Aí fala aqui: a Veja teve acessos à investigação que levaram à Operação Penalidade Máxima 1 e 2. Abaixo os detalhes de cada partida fraudada, segundo os membros
do Ministério Público. Aqui tem diversas partidas que estão sendo investigadas. Vamos direto aqui à partida do Santos, já que estamos falando do atleta do Santos Futebol Clube. Primeira partida aqui envolvendo o Santos é Santos e Avaí em 5 de novembro de 2022 pelo Campeonato Brasileiro. Pagamento em montante ainda não precisado, porém certo que pelo menos R$50 mil foram efetivamente entregues a Eduardo Bauerman, supostamente, lembrando que está em processo de investigação. Então, Bauerman teria recebido supostamente aí 50 mil como entrada antes aí da realização do jogo para que o jogador do Santos fosse punido com o cartão amarelo, o que não ocorreu na partida. Aí vamos para a próxima partida, que é Botafogo e Santos em 10 de novembro de 2022. Bauerman, apesar de ter aceitado os valores da rodada anterior, não cumpriu sua parte do acordo ao não ser punido com o cartão amarelo. Por isso, na rodada imediatamente seguinte, e ainda com posse da quantia recebida, novamente aceitou a proposta de valores indevidos para agora receber o cartão vermelho e ser expulso na partida. Ele de fato foi expulso, mas foi expulso após o apito final, o que não vale aí para muitas casas de aposta, o que acabou gerando toda a discussão a suposta discussão entre o jogador e os apostadores. Agora eu vou trazer, para a gente continuar nesse assunto, a matéria que o Globo Esporte publicou hoje, dia 9 de maio. Vamos lá. Que aí já fala, essa matéria fala sobre as supostas ameaças que o Bauerman estaria recebendo. Vamos aqui, ó. Em mensagens, Bauerman cogita ser negociado para pagar apostadores e recebe ameaça. Jogador do Santos diz a integrante do grupo que vão reerguer a firma antes de não cumprir o acordo para ser expulso. Ele deixa a indicar que pode fazer um empréstimo para pagar a dívida. A matéria escrita por Vitória Leite e Iago Rudá, atualizada 3 horas atrás. Aí o GE teve acesso nesta terça-feira a novas mensagens entre a quadrilha de apostadores e Eduardo Bauerman, afastado pelo Santos nesta terça-feira, que constam na nova denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás no âmbito da Operação Penalidade Máxima. Aí aqui está falando aí sobre essa ameaça, né? Em uma delas, um dos integrantes do grupo encaminha ao jogador uma mensagem de um comparsa com a seguinte frase: "Esse irmão merece morrer". O atrito entre eles começou depois que o Bauerman supostamente recebeu o valor para levar o cartão amarelo e não cumpriu com o combinado. Como já tinha ficado com o dinheiro e não cumpriu o combinado, o zagueiro aceitou outra aposta, ser expulso no jogo seguinte contra o Botafogo. Mas o Bauerman foi de fato expulso, mas após o término da partida. A expulsão depois do apito final não é considerada por algumas casas de apostas, como eu disse anteriormente. E aqui segue as conversas. Fala aqui, ó. A partir disso, o Bauerman é pressionado para devolver o dinheiro e chega a falar em fazer um empréstimo bancário e até cogitar repassar aos apostadores porcentagem de seus direitos econômicos numa futura transação, numa futura negociação. Eduardo Bauerman diz ao apostador que aguarda receber uma proposta no fim do ano para ser negociado e que pode repassar ao grupo o que teria a receber. E assim, aqui vai vários novos prints que foram divulgados, que o GE Globo Esporte publicou. Também vou deixar aqui na descrição para quem queira ler um por um. Mas, de fato,
inclusive expõe, né, a situação familiar da filha, do Bowerman, que é muito delicado. E aqui também fala, né, do empresário do Bowerman também aparece em troca de mensagens com apostadores. Em uma delas diz que o jogador deveria ter rachado o cara no pau para forçar a expulsão contra o Botafogo. Aí aqui tem, em contato com o GE, Luiz Taveira diz que tinha conhecimento da oferta e que aconselhou o Bowerman a não receber cartão no jogo contra o Botafogo. Ele também alega que estava negociando restituição de valores. Vamos trazer aqui agora a nota oficial do Santos, que foi publicada aí, falando sobre o afastamento de Eduardo Bauer. O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bowerman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira, dia 9 de maio, diante de novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás. O jogador permanecerá fazendo atividades físicas do Rei Pelé, no CT Rei Pelé. O clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com um pensamento voltado em preservar a instituição. O Santos Futebol Clube não tolera desvios de conduta e ética. Bom, o Santos fez, na minha opinião, o que já deveria ter feito desde quando surgiu, né, que o Bowerman estava sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás nessa operação Penalidade Máxima. Mas, de fato, depois dessa divulgação aí, dessa matéria da Veja, com divulgação de conversas, de prints, a situação ficou muito mais complicada e o Santos resolveu afastar o jogador e aguarda aí por novos desdobramentos para ver as próximas ações a serem tomadas. De fato, um assunto delicado, que a gente tem que ter muita cautela para abordar, inclusive muita seriedade. Por isso, vim aqui nesse vídeo mais chato, mas falando em cima do que foi escrito na matéria da Veja, na matéria do GE, para que a gente tenha responsabilidade ao passar a informação. Portanto, deixo na descrição desse vídeo aí as duas matérias que utilizei, para quem tiver interesse em ler todos os prints, para quem quiser ver mais a fundo a respeito do assunto. Mas, de fato, uma situação delicada que o Santos sai prejudicado, porque o Bowerman é um atleta, é um funcionário do Santos Futebol Clube, e agora o Santos que fica sem o seu zagueiro, de forma aí, até tarde. O Santos demorou para fazer isso, como eu disse, já deveria ter feito, mas o Santos não contará com o Bowerman até novos desdobramentos, e o Santos vai esperar para fazer o que fazer juridicamente de forma correta, já que o jogador está sob contrato e as investigações ainda em andamento. O fato é que o Santos já não conta mais, pelo menos por enquanto, com o Bowerman, e situação complicada, mas no jogo contra o Bahia já não teremos Bowerman entre os relacionados, uma vez que ele está afastado. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até agora, deixe seu like, compartilhe e deixe seus comentários aqui para a gente seguir conversando, batendo essa bola. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.